Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História, e hoje a gente vai continuar se aventurando na história juntos, mas dessa vez num novo volume. Tudo aquilo que eu fui falar com vocês está lá no volume 3 do seu livro didático, mais especificamente das páginas 3 a 7. Bom, se você é curioso e já foi dar uma olhadinha lá no livro, você já deve ter percebido uma coisa. Hoje a gente vai começar a falar sobre os povos indígenas aqui do Brasil. Mas vamos lá, vamos começar com algumas curiosidades muito legais. Você já se imaginou morar num lugar que fala mais de 150 línguas? Eu já, porque seria muito legal, né? A gente aprenderia muita coisa, muita cultura diferente. E se eu te contar que você já tá morando nesse local e eu também? Isso mesmo, gente. No Brasil, existem diferentes povos indígenas, aproximadamente ou até mais 250 povos indígenas ainda hoje, e que falam aproximadamente também 150 línguas. Mas dizem que no passado esse número era ainda maior. Então, para vocês terem ideia, como era assim um falatório, línguas diferentes, culturas diferentes e que algumas delas continuam até hoje. E é sobre isso que a gente vai estudar durante esse volume, durante algumas aulas sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os indígenas não se autodenominam indígenas, porque esse nome dos índios, né, ou os indígenas, foi dado pelos europeus. Porque se você se lembra bem daquelas histórias da descoberta do Brasil, que a gente sabe que não foi bem assim, eles estavam querendo chegar onde? Lá nas Índias. Então, quando chegaram aqui no Brasil, no nosso território, olharam pra galera que estava morando aqui e falaram: nossa, eles são índios. Índios, Índia, você pegou, né? E aí ficou isso. Mas pros portugueses, eles colocavam a galera, todo mundo no balde só. Falavam: ah, todo mundo tem a mesma cultura, deve ser a mesma língua, come as mesmas coisas, algumas coisas diferentes. Então, eles colocaram todos esses povos que a gente falou, todas essas línguas, como se fossem só um. E aí a gente tem que esperar um pouquinho e prestar atenção numa coisa. Os povos indígenas são muito diferentes entre si. Cada um tem um jeito de viver, cada um tem um tipo de pintura corporal, cada um tem um jeito de comer, um jeito de falar, um jeito de viver em família. Então isso muda bastante, assim como para nós às vezes vai mudar de um estado para o outro, enfim, grupos diferentes. E isso é bem importante da gente lembrar e ficar lembrando sempre, 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 que os povos indígenas são muitos e variados, com culturas diferentes. Gente, aí na sua telinha está aparecendo duas fotos diferentes. Uma delas é a festa do Cuarupi, lá em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. E a outra é uma indígena da aldeia Tecoá-Porã, em Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul. Se vocês perceberam, são o quê? Estilos diferentes, culturas diferentes, e todos são povos indígenas, mas lembrando que são hábitos e culturas diferentes. Mas você lembra que eu te falei que os indígenas já estavam aqui, né? Quando os portugueses chegaram, quando essa galera chegou. Mas será que eles ainda estão aqui? Como que é a vida deles hoje em dia? Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas? Vamos lá? Vamos dar uma olhada em algumas imagens incríveis que estão aí na sua tela? Bom, a primeira delas é da aldeia Calapalo Aira, em Querência, no Mato Grosso. A gente pode perceber o estilo, né, dessa moradia, que é diferente e tudo mais. Então, você vai perceber, conforme eu vou passando outras fotos para você, que elas são diferentes. Vamos lá! Essa segunda foto é a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Uramutã, em Roraima. E a gente pode perceber que o estilo de casas já é diferente daquele primeiro que eu mostrei pra vocês, né? Então, já tá comprovando aí pra vocês que nem todo indígena vive igual. Agora, nessa imagem, é a aldeia Ariabu, em Santa Isabel do Rio Negro, lá no Amazonas. Você percebe que além da paisagem ser diferente, porque a gente está falando de diferentes locais do Brasil, a gente percebe que essas casas, essas moradias também são diferentes. Não se assemelham às outras duas que eu já mostrei para vocês. Mais uma vez mostrando que esses hábitos são diferentes. E agora, essa última imagem é a reserva indígena Avá Guarani, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná.
E aí a gente já pode ver também algumas outras coisas, né? Uma casa de madeira, com um telhado e até mesmo uma antena parabólica. E aí queria trazer para vocês uma reflexão para esse momento, para você pensar aí e eu vou conversar aqui com você. Será que os indígenas vivem todos iguais? Lembrando que você acabou de ver essas fotos, hein? Então ficou mais fácil para você. Não, pessoal, eles não vivem todos da mesma forma. Como falei para vocês e vou repetir, eles podem ter hábitos bem parecidos, ou às vezes podem falar algumas coisas parecidas nas línguas, né? Mas geralmente eles têm línguas diferentes. Mas eles não são iguais e eles não têm o mesmo estilo de vida. E a gente pode perceber isso, como eu disse pra vocês, na moradia. E como que será que é essa vida do indígena na atualidade, né? Muitas pessoas têm um certo preconceito. Acham que o lugar de indígena é estar lá na floresta, essas coisas. E ó, vim aqui pra dizer pra você parar de ter esse pensamento aí. Não, gente, os indígenas, eles podem ter as mesmas coisas que eu e você temos. Como celular, acesso à internet, ir à escola e tudo mais. Normal, vida normal. Isso não muda o fato deles serem indígenas. Porque muitas vezes, na nossa cabeça, o indígena, né, é aquela pessoa que tá lá morando na floresta, tá morando, sei lá, na Amazônia, em algum lugar assim, distante e tudo mais. E a gente tem que parar com isso. Não é sobre isso. Eles estão incluídos na nossa sociedade, sim, e nós temos que incluí-los cada vez mais, porque afinal, essa terra aqui já era deles muito antes de ser nossa. Então isso é bem importante da gente lembrar, que tem que existir diferentes ações para que esses povos se sintam cada vez mais inclusos na nossa sociedade. E olha, vou lembrar você mais uma vez. O indígena, ele pode ter acesso a tudo que ele quiser, assim como eu e você. Então não é pra vir com aquele papo de indígena não usa celular, indígena não pode ter rede social. Não, pode ter sim. Inclusive, né, a gente tem visto nessa fase aqui que a gente tá de YouTube, de tantas outras coisas, diferentes indígenas contando da sua realidade, né? Lá como que é o dia a dia, como que são acessos e tudo mais, e aproximando a gente por meio das telas, por meio de podcasts, que são programas tipo de rádio que a gente ouve, e por meio de tantas outras coisas, porque é isso mesmo, gente. A gente só vai combater esse preconceito que às vezes a gente tem por falta de informação, conhecendo com informação. Então isso nos ajuda bastante. Beleza, gente? Então vamos lá. Hoje a gente aprendeu sobre os indígenas, aprendemos que eles já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, aprendemos que existem mais de 150 línguas aqui no Brasil sendo faladas pelos indígenas e mais de 250 povos. Então, gente, muita cultura, muitos hábitos diferentes pra gente lembrar. Mais uma coisa importante disso tudo é a gente saber, né, que reunir esses conhecimentos, lembrar dos povos indígenas na atualidade, que eles não são só um povo, são vários, certo? E que eles podem ter acesso às mesmas coisas que a gente. E isso não deixa eles deixarem de ser indígenas. Eles continuam sendo, mas eles acabam tendo o mesmo acesso. Mas agora está na hora do seu desafio da semana, sua atividade. Você achou que ia escapar, né? Bom, como eu falei pra vocês, a gente tá utilizando as páginas lá do seu livro didático, né? A página 3 e a página 7. A página 7, que está lá no seu livro didático, mas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo certinho, se você não lembrar e tudo mais, tá? Pode ficar calmo. É o que você vai fazer em casa. E ela é bem tranquilinha. Essa atividade está pedindo para você realizar a leitura de um texto de um dos povos indígenas que vivem aqui no Brasil, o povo Munduruku. E aí você vai ler esse texto, vai responder as perguntas relacionadas a esse texto, numa interpretação bem legal, e depois tem uma atividade sensacional com adesivos que é para você fazer utilizando material de apoio. Beleza, pessoal? Faça e faça bem bonito, que no nosso próximo vídeo a gente vai conversar sobre essa atividade. Até! Tchau, tchau!